no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso de número 10. Mateus, capítulo 5, apenas o verso de número 10, e após encontrar, você pode permanecer assentado, mas eu gostaria que você lesse esse único verso juntamente comigo, com toda a reverência. Mateus, capítulo 5, verso 10, também já se encontra aqui no projetor. Vamos ler juntos? Diz o texto: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, irmãos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Antes de nós iniciarmos essa breve reflexão, deixa eu apenas dizer uma coisa neste verso. É sobre isso aqui. É sobre isso que nós vivemos e morremos. É sobre isso que nós suportamos todas as lutas, meus irmãos. É sobre isso que nós enfrentamos todas as injúrias. É sobre isso que nós somos caluniados, é sobre isso que nós somos perseguidos. Por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. Não é por causa da nossa justiça. Não é por causa das nossas virtudes. Não é por causa daquilo que há em nós. É por causa de Cristo. E Jesus, ele diz aqui nesse texto que todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça dele, estes são bem-aventurados. Você já sabe o que isso significa. Mais do que felizes. E tem uma bênção acompanhada. Deles é o reino dos céus. Essa mensagem ela pode ser confortadora, inspiradora, motivadora para aqueles que possuem o Espírito Santo. Mas ela é estranha para aqueles que não o têm. Quando Jesus escreveu essas benesses, essas bem-aventuranças, ele estava certamente localizado num monte, naquela região ali montanhosa de Cafarnaum. Por isso que essa série, esse conjunto de mensagens, recebeu o título de Sermão do Monte. E essas bem-aventuranças, quando Jesus ele começa a compartilhar quem são esses bem-aventurados ou quais são as virtudes, desses bem-aventurados, algumas virtudes não soavam bem para as pessoas que ouviam tais virtudes. E uma dessas virtudes que não soavam bem para os ouvintes é essa daqui. Ser perseguido é ser bem-aventurado? Ser perseguido é ser mais do que feliz? Isso é algo estranho. É algo antinatural. Já era estranho nos dias de Cristo. É muito mais estranho em nossos dias. Essa mensagem aqui é um complemento daquilo que nós ouvimos no domingo, quando aqui nós refletimos acerca da igreja de Esmirna. Uma igreja, conforme nós vimos aqui no texto, que foi fiel a Jesus Cristo até a morte. Uma igreja que enfrentou duras provas. Uma igreja que de fato sabia o que era padecer. Uma igreja que enfrentou toda a truculência dos romanos. Uma igreja que foi empobrecida, uma igreja que foi perseguida, uma igreja que foi caluniada de uma forma muito grave, uma igreja que foi trancafiada em celas, mas uma igreja que permaneceu fiel. E aqueles homens e mulheres, jovens, adolescentes e até as crianças que permaneceram fiéis, se tornaram bem-aventurados. Foram alvos dessa palavra que Jesus já havia dito antes mesmo do martírio chegar sobre a igreja de Esmirna.
O martírio, graças a Deus, ainda não chegou sobre nós, mas poderá chegar. E caso chegue, meus irmãos, essa palavra aqui é a palavra de conforto no momento do martírio, no momento da perseguição, no momento da calúnia. O homem natural não gosta de ser perseguido, e até o homem espiritual, porque o crente não é masoquista, o crente ele não fica se autoflagelando. O crente ele não gosta de sofrimento, ainda que ele entenda que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Por isso é importante nós entendermos o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Que esses bem-aventurados não são aqueles que são perseguidos por causa dos seus erros, mas são aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Cristo. Eu volto a dizer, justiça de Cristo imputada a nós. E se um dia você ou eu formos perseguidos por causa da justiça de Cristo, é motivo para nós nos alegrarmos. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a galeria dos profetas lá no Antigo Testamento, todos eles foram perseguidos. Basta você perceber uma grande diferença entre os profetas e os sacerdotes. Os sacerdotes tinham acesso ao rei, se assentavam em alguns lugares, comia na presença daqueles que eram mais proeminentes e importantes. Os profetas não. Os profetas viviam no deserto. E quando nós olhamos para os profetas, eles eram presos, torturados, mortos, simplesmente por viverem e anunciarem, proclamarem a verdade de Deus, por pregarem a justiça. Por isso que o salmista, lá no Salmo 73, ele levanta a sua voz entoando o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que ele estava dizendo naquele momento? Que o segredo da alegria do seu coração era o seguinte: ter Deus como o suficiente. Deus preenchia todo o seu ser. Por que no domingo eu disse que a igreja não estava pronta para o martírio? Pronta para a perseguição, pronta para entender a declaração que nós lemos aqui no capítulo 5, verso 10 de Mateus. Porque para muitos crentes, Deus não preenche todo o espaço do nosso coração. Parece que o nosso coração ele tem compartimentos ou uma espécie de gavetas onde nós vamos colocando algumas coisas. Talvez até Cristo ocupe a primeira gaveta. Mas as outras gavetas desse grande armário chamado nosso coração é ocupado com outras coisas. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com a casa de praia, com outras coisas que nos dão prazer. Todos os homens e mulheres de Deus que decidiram viver única e suficientemente para Deus, preencheram o seu coração somente com Deus. Por isso que os evangelhos também vão narrar dizendo que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E em muitos momentos o nosso tesouro é algo muito terreno, é algo muito pequeno. Por isso que muitos crentes não entendem. O que dirá o ímpio entender essa passagem aqui, de que bem-aventurados são os perseguidos. Ninguém quer ser perseguido. Ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer passar por luta. Volto a dizer, é um sentimento natural de qualquer ser humano. Mas precisamos, mais uma vez, dizer qual é a intenção de Jesus Cristo aqui. É mais uma vez destacar que se trata da justiça dele, que é plena, que é suficiente, que preenche todas as lacunas, todos os espaços que há no nosso coração. Deus ele não veio para disputar espaço com outro ser, com nós mesmos. Deus ele veio para reinar de maneira absoluta na nossa vida.
E quando Cristo ele entra na nossa vida e quando tudo começa a fazer sentido através de Cristo, aí sim a justiça de Cristo, ela é plenamente realizada em nós. E eu já falei isso aqui numa outra mensagem. Cristo já havia dito isso aos seus discípulos. No momento em que os discípulos foram revestidos pela justiça dele, quando a justiça que foi vindicada e derramada na cruz cobriu os discípulos, imediatamente eles se tornaram inimigos número 1 do mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer que não há nenhuma comunhão com a luz e as trevas. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos como ter dois deuses. Ou se adora a Deus ou se adora o mundo. Ou servimos a Deus ou servimos o nosso coração. E quando nós adoramos dois deuses, a casa fica dividida. Mas quando entendemos que Deus ele tem a supremacia da nossa vida, a perseguição ela pode vir. Mas nós descansamos porque o nosso prazer está em Deus. Eu não sei se você em algum momento da caminhada cristã já procurou entender por que aqueles 3 jovens, quando foram jogados na fornalha, estavam ali adorando a Deus. Por que tantos homens, mulheres, adolescentes, crianças, quando eram jogados lá no Coliseu, quando eram colocados em covas de leões, estavam adorando e cantando alegremente? Eu não sei se você já parou para pensar, conforme eu citei aqui no domingo, Policarpo lá em Esmirna, mesmo recebendo uma palavra dos seus algozes, que se ele maldizesse Jesus Cristo, ele seria solto e nenhuma acusação seria levantada contra ele. Um idoso, 86 anos, não devia nada para ninguém, não precisava dar satisfação, mas ele olha para a sua vida e ele lembra que durante 86 anos, ele serviu a um Cristo que nunca havia feito um único mal para ele. Como ele iria maldizer esse Cristo? Como ele iria negar esse Cristo? E mesmo sabendo que o seu corpo pararia numa pira, numa grande fogueira, o seu espírito imediatamente entraria na presença de Deus. Esse texto nos revela, meus irmãos, que a perseguição ou até mesmo a morte, por causa da justiça de Cristo, é uma consequência natural da decisão que o Espírito Santo trouxe a todos nós. É uma decisão difícil, mas essa decisão não foi tomada no momento em que ele estava diante dos algozes. A decisão foi tomada no momento em que o Espírito Santo estava diante de nós e levantamos a mão numa resposta positiva, declarando que agora as nossas vidas pertencem a Cristo. Queridos irmãos, mesmo que o mundo, inimigo de Deus, nos jogue numa prisão, como aconteceu com Paulo e Silas, mesmo que nos coloque lá na fornalha, como aconteceu lá com Daniel e seus amigos, nada poderá tirar a nossa comunhão com Deus. E mesmo que se aqueça uma fornalha 7 vezes mais do que a de costume era aquecida naquele tempo, o Senhor, Ele entrará no fogo, conforme aconteceu nesse episódio daqueles jovens, como um quarto aliado. Os apóstolos de Cristo foram açoitados, apedrejados, torturados, enfrentaram o martírio, tudo por causa dessa justiça que Cristo fala aqui. E aquela frase que eu tenho repetido aqui para os irmãos, a igreja ainda se assusta. A seminarista Sandra até anunciou aqui no domingo, a notícia que eu coloquei lá no grupo. E eu não coloco, quando eu colocar essas notícias, tá, meus irmãos, em grupo da igreja, não é para aterrorizar vocês, não. É para motivar, para dizer o seguinte: louvado seja Deus, a igreja está avançando. Há crentes fiéis. Depois eu li a notícia com mais calma. Se tratava de 8 lideranças. Ainda é insípido de dizer se eram pastores, mas tudo indica que eram pastores, né, num determinado
região da Colômbia, que certamente estavam resistindo ao narcotráfico, e eles ficaram desaparecidos por algum tempo, e depois que eles estavam desaparecidos, foram encontrados numa vala comum, provavelmente porque não recuaram, provavelmente porque não abaixaram a cabeça. Meus irmãos, nós não vivemos uma realidade diferente da Colômbia. Tem um monte de igrejas hoje inseridas em comunidades que são dominadas pelo narcotráfico. E às vezes a posição de muitas igrejas é fazer exatamente aquilo que se é orientado, porque se teme mais o homem do que se teme a Deus. Entenda o que o pastor está dizendo. Não estou orientando ninguém aqui a enfrentar traficante. Não é isso que o pastor está ensinando aqui. Eu só estou dizendo que a verdade, ela precisa ser anunciada em qualquer lugar. É melhor ser preso, como José foi preso lá no Egito por causa da justiça, do que viver livre como um faraó na escravidão do pecado. É melhor morrer por causa da justiça de Cristo, conforme morreu João Batista, que teve a sua cabeça entregue numa bandeja, do que viver como um rei. Eu poderia citar aqui o rei Herodes, por que não dizer o rei do pecado? Talvez você não esteja sendo perseguido como os apóstolos foram, mas talvez você esteja sendo ou já foi perseguido na sua casa, no seu trabalho, ou quem sabe até mesmo dentro da sua igreja. Mas conforme eu disse no domingo e sempre digo para os irmãos, se isso está acontecendo, alegre-se. Se você está sendo perseguido por causa da justiça de Cristo, alegre-se. A única recomendação que eu vos faço é: não pague o mal com o mal, não revide com o mal. Tenha cuidado para não tomar a vingança com as suas próprias mãos, porque o braço vingador de Deus não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos abençoar aqueles que nos maldizem. Nós devemos fazer o bem àqueles que fazem mal para nós. Nós devemos ter uma atitude que glorifique a Deus. E somente depois nós nos tornaremos cidadãos do reino dos céus. As bem-aventuranças somente revelava isso. Quem são os cidadãos do reino dos céus? E uma das características desses cidadãos do reino dos céus, desses bem-aventurados, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, se isso já aconteceu, se isso já está acontecendo, não desanime, não abaixe a cabeça, não jogue a toalha, não abaixe a guarda. Entenda o processo. Deus está trabalhando e no final você vai ver. Por isso que eu gosto do Estênio Márcios, aquele irmão que teve aqui, pastor, que cantou com violão, quando ele trabalha aquela música, o Tapeceiro. E eu acho muito legal essa música, porque ele fala que Deus, ele está fazendo ele é o tapeceiro, Deus, né? E é como se nós fôssemos esse tapete que Deus está ali rendilhando com fios coloridos. Mas de vez em quando, há alguns fios escuros que dói, que machuca, que incomoda. Mas nós devemos confiar, porque o tapeceiro, o nosso Deus, ele sabe o que está fazendo. E no final, quando ele terminar a peça, quando ele terminar a obra, aí sim ele vai olhar para nós e vai poder dizer: agora vocês se tornaram tudo aquilo que eu planejei para vocês. Precisamos ter paciência, meus irmãos. O grande problema é que essa nossa ansiedade, nós queremos ver o resultado, o pronto. E aí nós esquecemos do processo. Só que para chegar no resultado, tem que passar pelo processo. Só que às vezes o processo é doloroso, é lento, incomoda,
é o espinho na carne, mas vai passar. Todos vão passar pelo processo. Então, meus irmãos, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, vamos colocar de pé?